Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Bom dia, meus irmãos, graça e a paz esteja com todos vós. Relembrando, meus irmãos, no capítulo 1 de João, nós vimos que Jesus era o Verbo, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós vimos que a palavra verbo, no grego, vem do logos, que pode ser verbo, palavra, raciocínio, pensamento. Então logo poderia ser, no princípio era o raciocínio, e o raciocínio estava com Deus, e o raciocínio era Deus. Pode ser pensamento, no princípio era o pensamento, no princípio era a palavra, tá? Vimos que em um determinado tempo da eternidade, em Provérbios capítulo 8, versículo 22 em diante, a sabedoria ali é Cristo, e a sabedoria ela foi gerada do Pai, assim como Eva foi gerada de Adão, não nascida, a sabedoria também foi gerada do Pai, aí passou a ser dois seres. Antigamente era só o Pai, e depois a sabedoria foi gerada, tornando-se o unigênito, o único gerado da sua espécie, que era Cristo. Então ficaram dois seres, na mesma substância, da mesma forma, tá? E mais dois seres. Um que sempre existiu, e um que passou, o Pai, e um que passou a existir depois de determinado tempo, que foi o Filho, Cristo. Vimos também que depois Cristo, sendo na forma de Deus, sendo Filho de Deus, apenas Filho de Deus, aniquilou-se aquela forma e tomou a forma de servo, fazendo semelhança ao homem, tá certo? Ele deixou aquela forma de Deus, deixou toda aquela essência que tinha de Deus, deixou o seu poder, deixou a sua glória e veio como um homem normal como nós, tá? Ele, como Filho de Deus, ele era maior do que os anjos, como diz lá em Hebreus capítulo 1, e como Filho do homem, claro, Filho de Deus e de Maria, ali sendo Filho de homem, passou a ser Filho. O Filho passou a ser menor do que os anjos, como está em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 6. E ele foi homem totalmente igual a nós. E agora nós vamos começar o ministério de Jesus. Ele foi levado para o deserto, foi tentado, não tem esse episódio aqui no livro de João, tá certo? No Evangelho de João, desculpa. E agora nós vamos estudar o capítulo 2. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, em nome do teu Filho amado Cristo Jesus, estamos aqui, Pai, para honrar e glorificar o teu santo nome, Pai, e também para receber bênçãos do céu, Senhor. Envie-nos, Pai, do teu Santo Espírito e abra nossa mente para que possamos entender a tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Então, João, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 4. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Judéia, e ali estava a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, interessante aqui, veja, aqui Jesus está começando o seu ministério. Ele não começou numa igreja, ele não começou seu ministério num grupo de reunião, numa sala, não. Ele começou o quê? Numas bodas, no meio da família. Ali estava reunido, né? Como estava a mãe de Jesus, deveria estar os irmãos também, a Bíblia não falar, né? Mas assim, ele começou o seu ministério na família. E olha que interessante, começando na família, foi a primeira coisa que Deus instituiu depois que fez o homem e a mulher. Deu Eva como esposa. E a família é tão importante para Deus que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou Senhor Deus, né? Ou Senhor dos Senhores, não. A oração que Ele nos ensinou é Pai.
Pai nosso que estás no céu. Levando justo para quê? Que nós somos toda uma família. A família que o inimigo tenta destruir hoje através do homossexualismo, através do aborto, através da desunião matrimonial. Essa foi a primeira instituição que Deus fez lá no Éden e por onde Jesus começou o seu ministério. Uma coisa interessante também é que muitas pessoas, quando pega essa parte do versículo 4, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, Jesus respondendo dessa maneira, ele poderia estar respondendo mal à tua mãe, tá? Mas não. Por que não? Jesus é que pronunciou no Monte Sinai os mandamentos, inclusive honrai pai e mãe. Jesus jamais seria, né, malcriado com a sua mãe. Era uma maneira de eles falarem na época. E se falavam assim aquelas pessoas que realmente honravam os pais e mães, falavam dessa maneira. Tá certo? Então já era um costume deles da época. Entende? Toda a vida de Jesus aqui na terra, tá, foi que um olhar de ternura, foi amor, ninguém via no rosto dele, né, um sinal de raiva, um sinal, mesmo naquela, quando ele expulsa os mercadores do templo, nós vamos estudar aqui mais adiante, nós vamos entender como que foi a ira de Jesus ali, tá certo? Jesus em todo momento ele só expressou amor, em todo momento, inclusive naquela hora que ele expulsa lá do templo os mercadores, ali era uma indignação que ele estava sentindo, tá? E eu consigo ver que Jesus estivesse assim chorando pelo zelo que ele tinha pela causa de Deus e não pela raiva, não por ira, né, das pessoas que estavam ali usando o templo, se aproveitando do templo. Amém? O Senhor esteja com todos vós.